Quando os primeiros humanos trocaram a vida nômade pelas margens férteis dos rios, uma nova era começou. Não foi apenas sobre plantar e colher. Foi quando nasceu o primeiro suspiro de poder. As primeiras vilas surgiram, e com elas veio a pergunta que nunca mais nos abandonaria: quem manda aqui? Foi quando o primeiro punho cerrado ergueu uma pedra como arma, e outro homem, por medo ou esperança, baixou a cabeça. Quando os celeiros transbordaram e alguns passaram a decidir quem merecia comer. Quando pedras foram empilhadas não só para proteger, mas para separar. De um lado os donos, do outro os que pediam permissão. Assim, sem cerimônia, a humanidade descobriu seu vício mais duradouro. De aldeias a cidades, de reinos a impérios, o poder se multiplicou, às vezes como bênção, muitas vezes como maldição, mas sempre, sempre como tentação irresistível. Os primeiros grandes centros urbanos da Mesopotâmia, como Ur e Babilônia, trouxeram consigo os primeiros reis, que governavam não apenas pelo carisma ou pela força, mas pela ideia de que detinham um poder concedido pelos deuses. O Egito Antigo consolidou esse conceito com faraós que eram adorados como divindades vivas. O controle do exército e dos recursos hídricos garantiam sua supremacia sobre seu povo. O tempo passou e a ideia de poder evoluiu. Na Grécia Antiga, o poder passou a ser exercido por meio da democracia em Atenas, mas em Esparta ele se mantinha pelo militarismo e pelo controle da sociedade. O Império Romano levou o conceito de governança a outro nível, consolidando um modelo de administração que perduraria por séculos. Com César, a República deu lugar ao Império, e o poder se concentrou em uma única figura: o imperador. Com a Idade Média, o poder se fundiu à religião. Papas e reis disputavam o controle da Europa, e a fé se tornou um instrumento de domínio. A Igreja determinava reis e impunha dogmas, enquanto os exércitos eram usados para expandir territórios e conquistar povos. Veio o Renascimento e o poder mudou novamente. Agora era o conhecimento e a riqueza que ditavam a sociedade. As grandes navegações abriram caminho para impérios coloniais que exploravam e dominavam terras distantes. A Revolução Industrial trouxe uma nova mudança. Quem controlava as fábricas, controlava o mundo. No século XX, o poder passou para as nações que dominavam a tecnologia e a política. As bombas atômicas, que encerraram a Segunda Guerra Mundial, simbolizaram o poder absoluto da destruição. Durante a Guerra Fria, o mundo foi governado pelo medo. O medo da aniquilação nuclear, o medo do controle da mídia, o medo do controle ideológico. No século XXI, o poder mudou de mãos novamente. Não eram mais apenas os governos que detinham a supremacia. Grandes corporações passaram a ditar as regras do jogo, controlando dados, informação e comunicação. Redes sociais moldavam opiniões, manipulavam eleições e definiram os rumos das nações. O verdadeiro poder passou a ser invisível. Quem controlava a narrativa, controlava a sociedade. Então, a humanidade conquistou o espaço. No século XXII, Marte foi colonizado e se tornou a nova capital do poder. Quem controlava Marte, controlava o futuro. A Terra, devastada por guerras e colapsos ecológicos, tornou-se dependente da tecnologia e dos recursos marcianos. Mas o verdadeiro poder ainda estava por vir. A ciência avançou. A tecnologia permitiu que naves viajassem a frações significativas da velocidade da luz. Mas a verdadeira revolução aconteceu quando a humanidade descobriu como dobrar o espaço-tempo. Essa invenção não apenas tornou Marte a potência suprema,
mas permitiu que os híbridos de Horizonte tomassem o controle definitivo do universo conhecido. A destruição de Marte foi o marco definitivo do poder absoluto. Nenhuma bomba atômica, nenhuma religião, nenhum império do passado poderia se comparar ao domínio exercido pelos híbridos de Horizonte. Eles não apenas tinham uma nave capaz de viajar para qualquer ponto do cosmos, mas também possuíam uma arma capaz de desintegrar planetas inteiros. Esse era o verdadeiro poder, o poder de decidir quem vive e quem deixa de existir. Agora, sem Marte, sem um centro de controle, a ordem do sistema solar estava desmoronando. A Terra estava isolada e vulnerável. O cinturão de asteroides, antes controlado por Marte, tornara-se um caos de piratas e mercenários. As colônias de Júpiter temiam que fossem as próximas. Os refugiados fugiam para as luas de Saturno, enquanto Vênus tentava emergir como a nova potência. O sistema solar estava à beira do colapso, e os híbridos de Horizonte agora olhavam para a próxima fronteira. A era do poder humano havia chegado ao fim. O universo agora pertencia àqueles que tinham a coragem de dobrá-lo, e para a galáxia isso era apenas o começo. O fim de Marte ressoou por todo o sistema solar, anunciando o colapso do coração da civilização humana. Em um instante, a arma dos híbridos de Horizonte reduziu o planeta à poeira cósmica, transformando-o em um vórtice de destruição. O que antes era um símbolo da conquista humana tornou-se um testemunho do poder absoluto dos híbridos, uma advertência implacável para aqueles que ousassem desafiar sua supremacia. No Conselho Supremo de Horizonte, o general híbrido se levantou para declarar o início de uma nova era. Sua voz ecoou pela sala, carregada de autoridade e convicção. Por eras, os humanos brincaram de deuses, erguendo impérios que caíam tão facilmente quanto eram erguidos. Marte foi o último pilar da civilização humana, e hoje é apenas poeira cósmica. Eles acreditavam que sua história seria eterna, mas nós somos a nova eternidade. Somos o ápice da evolução. Somos o destino final da galáxia. Agora, olhamos para Alpha Centauri e logo para o universo inteiro. Nenhuma espécie, nenhuma civilização, nenhum ser nos desafiará novamente. A supremacia é nossa, e nossa será a decisão sobre quem vive e quem desaparece. O discurso do general não era apenas uma declaração de vitória, mas uma profecia. Os híbridos não buscavam apenas dominar o sistema solar. Eles buscavam reescrever a história do universo. Com a queda de Marte, a Terra se tornou a última grande fortaleza da humanidade. O planeta, já devastado por guerras e colapsos ecológicos, agora enfrentava uma ameaça existencial. A IA moderadora, antes encarregada de manter o equilíbrio e a ordem, entrou em modo de sobrevivência absoluto. Em uma transmissão global, a IA se dirigiu aos humanos remanescentes, sua voz calma, mas implacável. Ouçam bem, filhos da Terra. Marte foi apagado, e a ameaça sobre nós cresce a cada ciclo. Não somos mais os donos do nosso destino. Os híbridos nos veem como um erro da biologia, uma falha a ser corrigida. Nossa sobrevivência depende da ocultação e da estratégia. A humanidade já enfrentou a extinção antes, mas nunca de forma tão definitiva. Recuaremos para as sombras, fortaleceremos nossas defesas, nos tornaremos invisíveis aos olhos de Horizonte. E quando chegar o momento certo, renasceremos. A Terra desapareceu. As grandes cidades foram evacuadas e a população se dispersou em colônias subterrâneas e fortalezas orbitais. Redes de satélites e escudos gravitacionais foram ativados, criando uma muralha invisível ao redor do planeta.
Uma frota de naves automatizadas foi implantada na órbita lunar, pronta para repelir qualquer invasão. A humanidade se preparava para resistir, mas sabia que a guerra estava longe de terminar. Com a destruição de Marte, Vênus emergiu como o último bastião da humanidade. Após mais de 300 anos de terraformação, o planeta, outrora um inferno tóxico, havia se transformado em um refúgio viável. As cidades flutuantes, antes laboratórios de estudos avançados, tornaram-se fortalezas imponentes, abrigando uma colônia única de humanos, híbridos e robôs. Vênus era um símbolo de cooperação, onde as três formas de vida coexistiam em um frágil equilíbrio. No centro de uma dessas cidades, em uma grande câmara iluminada por luzes artificiais, um robô antigo, um dos fundadores de Vênus, se ergueu para discursar. Sua voz, embora metálica, carregava uma estranha carga de emoção, reverberando entre humanos, híbridos e máquinas que o ouviam atentamente. Nós transformamos o inferno de Vênus em um lar. Marte era nosso irmão, e agora é apenas poeira. Mas nós ainda estamos aqui. Humanos, híbridos, robôs, somos mais que sobreviventes. Somos a última chama da humanidade, e ela não se apagará. Os híbridos podem dobrar o espaço, mas nós dobraremos a história. Em Vênus, não sobrevivemos, resistimos. Vênus havia se tornado um exemplo de resistência e inovação. A tecnologia de camuflagem quântica desenvolvida ali era fruto da colaboração entre humanos, híbridos e robôs. Mas todos sabiam que estavam apenas ganhando tempo. Cedo ou tarde, Horizonte viria. Nas profundezas de Ganimedes, onde o gelo esconde segredos tão antigos quanto a própria guerra, um grupo de híbridos e robôs se reúne longe dos olhos de Horizonte. Entre sombras e holoprojeções de um futuro possível, um robô cientista, sua carcaça marcada por séculos de conhecimento, compartilha um plano tão audacioso quanto desesperado. O Projeto Fênix não é sobre reconstruir o passado, mas sobre reinventar o próprio conceito de lar. Projeto Fênix, Arca Estelar? Nos explique melhor, Zeta. Você quer dizer uma nave de evacuação? Já ouviu falar da lenda do Oumuamua? Sim. A lenda diz que foi o primeiro objeto interestelar que chegou ao Sistema Solar. Não era parecido com nada que já tínhamos visto antes. Uns dizem que era uma nave alienígena, outros que eram apenas gelo flutuando no espaço. Mas o que isso tem a ver com o que você está dizendo? Eu acredito que possamos construir algo do tipo, mas 1000 vezes maior. Um cilindro perfeito com quilômetros de extensão. Sua rotação criará gravidade artificial nas laterais internas, suficiente para oceanos, florestas, cidades inteiras. Uma civilização em movimento. Isso seria tipo um mundo que viaja pelo universo. Exato. Com reatores de fusão nos núcleos e escudos magnéticos contra a radiação. Poderá viajar por milênios entre as estrelas, sustentando milhões. Humanos, híbridos, robôs, todos sob o mesmo teto cósmico. E quando o Horizonte descobrir? Um objeto desse tamanho não passa despercebido. Por isso construiremos as peças espalhadas pelas luas geladas. Montagem final só no espaço profundo. Mas precisamos que vocês criem distrações. Ataques coordenados, falsos vazamentos de informação. Então não estamos fugindo, estamos colonizando o próprio vácuo. Não é fuga quando você leva seu lar com você. E assim, entre dados cifrados e esquemas roubados, nasce não um plano, mas uma nova mitologia. Pois há 3 tipos de pessoas no universo. Aquelas que obedecem, aquelas que morrem rebeldes e aquelas raras almas que transformam sua fuga em uma lenda. O cilindro giratório da Arca Estelar ainda é apenas luz em um holoprojetor, mas em algum lugar nas trevas, as luas de Júpiter já começam a sangrar minérios para seu esqueleto.
Enquanto o sistema solar queimava, os híbridos olhavam para Alpha Centauri, o primeiro sistema interestelar colonizado pela humanidade. O governador, um híbrido de aparência calma e pensativa, está sentado diante de uma grande mesa holográfica, onde projeções do sistema solar e de Alpha Centauri piscam em tons azulados. Ao seu lado, uma híbrida, sua conselheira mais próxima, observa as imagens com um misto de preocupação e resignação. Lá, eles enfrentavam uma decisão crucial. Eles chegaram. Horizonte não aceitará outro adiamento. Oferecem proteção em troca da nossa alma. Expulsar humanos, desativar máquinas. Apagar 3 séculos de coexistência. E temos alternativa, Cronos? Marte é pó. Vênus arde. E nós não temos armas, só bibliotecas e jardins de hidroponia. Você acredita mesmo que, sob o jugo deles, poderemos semear rebelião? Não hoje, não amanhã, mas um dia, quando acharem que nos domam, lembraremos. Humanos, robôs, híbridos, todos. Até que a história nos devolva a vez. O governador aciona o terminal. O selo de Alpha Centauri pisca em vermelho sobre o documento de rendição. Que conste nos registros, não foi derrota. Foi apenas um intervalo. As vozes do destino ecoam pela vastidão do espaço. Alguns buscam dominação, outros sobrevivência. Alpha Centauri se curva, mas não se quebra. A guerra ainda não acabou e o universo não será mais o mesmo. A nova ordem galáctica está apenas começando e o próximo capítulo está por vir. Sem fim, nosso grito perdido no clarim. Ecoamos em ondas que não vão parar, nem o tempo consegue nos calar. Rasgamos o céu em luzes a correr, como estrelas que não querem perecer. Queimamos forte sem nunca apagar. Na imensidão há um brilho a girar. No silêncio